Estava aqui me segurando para não falar, mas eu falei, eu preciso dizer isso, eu acho que o fato do Papa Francisco ser considerado um líder mundial progressista diz muito sobre a crise também da esquerda mundial, né? Porque justamente encontrou numa figura de uma instituição milenar alguém que conseguisse, de alguma maneira, vocalizar valores da justiça social que pareciam muito desconectados dessas lideranças predatórias que ascenderam, né, nas últimas décadas. E aí eu queria lembrar que na década de 70, nos Estados Unidos, com Reagan, na chamada Christian Right norte-americana, se começou a confluir um processo de instalação da direita religiosa, né? A direita religiosa que começou a que se fortaleceu nos Estados Unidos a partir de uma teologia do domínio, né? E fizeram isso com um olhar muito específico, obviamente, para a América Latina, e aí a gente tem conglomerados de grupos que passaram a disputar esses valores, não só no televangelismo, né, na imprensa hegemônica, mas também esses valores na vida cotidiana. E aí, a minha última pesquisa que eu estou desenvolvendo com a professora Brenda Carranza é sobre a ascensão dos clérigos influencers, viu, Anderson e Chico? Acho que tem um fenômeno que a gente conversa pouco, e aqui estou lembrando do último caso bastante conhecido, que foi o caso do Frei Gilson no Brasil, que é um fenômeno tradismático, podemos assim configurar, mas que através da música leva a voz desse catolicismo carismático para muitos brasileiros, tem uma influência e que começou nas redes sociais a traduzir uma teologia situada no conservadorismo. Então, mesclando esse aceno quase gospelizado, vamos dizer assim, do catolicismo, e também fazendo declarações com relação à submissão das mulheres, né? Inclusive com propostas, com comentários bastante que destoavam da proposta de Francisco. Inclusive, eu estou trazendo o caso do Frei Gilson, porque logo quando ele fez essas declarações, parte da esquerda começou a enquadrar ele como um frei bolsonarista. E aí eu fiquei me perguntando como que a gente define no catolicismo que um frei, né, que um religioso, ele é exatamente bolsonarista, né? Porque eu acho que é mais complexo quando você vai olhar para os públicos evangélicos. Então, por exemplo, ele apagou uns 5 dias depois da repercussão, mais de 30 mil vídeos onde ele fazia comentários políticos. E claramente isso, eu acho que foi uma pressão da própria CNBB, né, que ali se viu diante de um dilema que ela não queria enfrentar naquele momento. A igreja está, nesse momento, falando sobre o jubileu no Brasil, conversando sobre a campanha da fraternidade, onde o tema é ecologia integral, e você tem uma liderança que trabalha nesse catolicismo público que vai gerar um desconforto, isso é um problema, né, para a instituição. Então, ele voltou atrás, né? E aí eu fico me perguntando se entre lideranças evangélicas existem aqueles que voltam atrás. E aí, nesse caso, eu acho que o peso da instituição fala alto, né? Então, eu acho que o que a gente vem refletindo sobre esse fenômeno do catolicismo no Brasil, ele precisa ser, acho que, olhado com cuidado, porque se é verdade que os evangélicos se organizaram, né, na política e que tem, de alguma maneira, disputado a hegemonia católica, o catolicismo agora está passando por uma nova geração de jovens que estão aderindo ao tema da abstinência sexual, por exemplo, que tem feito inflexões conservadoras do ponto de vista da sua maneira de lidar a vida. E aí o que é muito complexo pensar nisso é que, ao mesmo tempo que você tem um Papa progressista nesses termos que se colocam, que tenta, de alguma maneira, alargar estes temas, você tem uma juventude católica que, e aí existe uma crise clara da teologia da libertação, que não renovou seus quadros e assim de lideranças, e que ao mesmo tempo não enfrentou, acho que, grandes temas que a gente está vivenciando agora no debate contemporâneo. Eu acho que surgiu com as redes sociais uma nova disputa
de imaginário dessas juventudes, né? Então, o papel dos clérigos influencers, eles acabam ocupando um papel central, porque mobilizam sentidos, vendem livros, organizam esses jovens por meio de acampamentos, produzem sensibilidade. Então, eu acho que olha só o tamanho do desafio que a Igreja Católica terá de apontar nesse próximo conclave.